Bom, galera, vamos voltando aqui. Agora a gente vai analisar a diferença do SPF Database entre o R3 e o R6, tá, pessoal? Só para vocês terem uma ideia, o Show IP SPF Database, que é esse comando aqui, ele é como se fosse uma prévia do que está armazenado dentro do database do SPF, tá? Então aí você consegue fazer vários tipos de troubleshoot utilizando esse comando aí. É, é, eu joguei esse comando aqui no R3, por exemplo. Ele vai mostrar aqui, por exemplo, o link ID. O que é o link ID? Link ID é como se fosse... deixa eu mostrar para vocês que fica mais fácil. Database Summary. Ele vai mostrar para você, por exemplo, nessa rede aqui, 192.168.100.8, que é a network que está aqui como link ID. Esse cara, deixa eu ver, 192.168 aqui, 192.168.100.8, cadê? 100.8. Ele vai mostrar aqui que ele está sendo propagado, propagado pelo router 4 e pelo router 5, sendo que ele tem uma máscara /30 pelos dois caminhos, tá? E uma métrica 10 pelo caminho de cima, que é o router 4, e uma métrica 74 pelo caminho de baixo. Eu acho que deve ter algum comandinho aí no router 5 que eu devo ter esquecido. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. 0/1, 0/2, tá. Ver se eu não esqueci nenhum comando por aqui, porque essa métrica eu acho que tá diferente. 0/0 e 0/1. Não, acho que não. Acho que tá certinho. Bom, mas o que eu quero mostrar aqui, na verdade, é a diferença entre o Show IP SPF Database do R3, que é um roteador da área 1, e pro R6, que é um roteador da área 0. E esse cara aqui é o nosso DR, tá? Então assim, você vai ter um link ID, que é como se fosse a rede que está sendo propagada. Você vai ter aqui o Router Link State, que é o LSA tipo 1, LSA tipo 2, que é o Network Link State, sendo propagado pelos roteadores R3 e R5. Você também vai ter aqui, na verdade esses caras aqui são as redes de trânsito, tá? Por isso que eles estão sendo propagados dessa forma. Você vai ter aqui também o Summary Net Link States, que são os LSAs tipo 3. Então, lembrando lá em cima que o tipo 3 é o que o ABR envia para dentro da área, tá? Então, os nossos ABRs aqui, o R4 e o R5, estão mandando essas mesmas rotas, esses mesmos link IDs, por exemplo, do link 4 aqui, por esses dois caras aqui, dessa rede /30, por esses dois caras aqui, dessa rede /30 também, por esses dois caras. É como se fosse um summary do database que ele tem instalado no SPF, tá? Agora, quando você for ver aqui no router 6, deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês, você vai ver que ele vai estar um pouquinho diferente. Que dentro da área 0, por exemplo, ele tem esses caras, que é o prefixo 4.4.4. Aliás, os prefixos que estão da loopback estão sendo propagados por esses mesmos caras aqui, que é o R4 e R5. Dentro da área 0, quem é o DR? Esse cara mesmo. Então ele mesmo tá injetando LSA tipo 2. LSA tipo 3 dentro da área 0, ele recebe do ABR 4.4.4, 5.5.5, dele mesmo, que ele mesmo está injetando do prefixo 777, da loopback do router 7. E tem mais algumas rotas aqui que são os /30, que ele está recebendo também. Dentro da área 2, que ele é o ABR, que ele fala com a área 2 também, mesma situação das loopbacks. E dentro da área 2
ele que está informando para o R7 todos esses prefixos aqui, esses link IDs na verdade. Beleza? É só para vocês verem a diferença que você consegue ler praticamente todo o database do SPF com um comando. E se você usar aí o o database summary, fica até um pouquinho mais fácil de você entender quais são os prefixos, quem que está avisando o que, o tipo de LSA, ele mostra aqui também, e a métrica, né, que é importantíssimo para você saber qual que é o melhor caminho para chegar no prefixo específico. Aqui eu vou mostrar para vocês, ó, quando você dá um show IP ou SPF neighbor, ele vai mostrar aqui dentro da área 0, esses dois caras são BDRs dele. Então ele é o DR da área, tá? Mesma coisa se você for ver aqui, deixa eu colocar no R4, por exemplo. Show IP ou SPF neighbor. O DR da área aqui é o R6. Beleza? Vamos seguindo aqui. O SPF ele possui 3 métodos de autenticação. O Message Digest, acho que é Digest, não sei bem como é que fala isso daqui, que é o MD5, o Plain Text, que é o texto normal, e o Null, que é sem autenticação. A configuração é realizada por interface também, com uma observação que você precisa informar o processo SPF na interface e o método de autenticação, conforme abaixo. Vamos fazer aqui no R6 rapidinho. Comando bem simples, bem rápido, tá? Não tem muito segredo. Router SPF1, área 0, Authentication, e aí ele vai mostrar o Message Digest, acho que é Digest, sei lá. Vamos sair aqui, vamos colocar dentro da interface 0/0. Olha lá, quando você coloca o comando ele fala aqui, é o SPF4 no valid key. Então quer dizer que não tem nenhuma key válida para mandar para o SPF. Vamos entrar lá na interface 0/0. Vamos lá, IP SPF Message Digest Key 1. E aqui a gente vai utilizar o MD5 com a senha aqui, café com redes. Uma senha bem sugestiva, né? Vamos fazer a mesma coisa com a interface 0/1 e vamos fazer no R4 também. Só que como o R4 a gente está fazendo as configurações todas nas interfaces, vamos direto aqui, ó, IP SPF Authentication Message, beleza, IP OSPF Message Key 1 MD5 café com redes. Ele vai ficar reclamando aqui. Toda vez que ele for receber o hello do pacote, ele vai ver que não é uma key válida. Depois que eu configurei aqui corretamente, ele já fechou a adjacência novamente. Vamos fazer a mesma coisa aqui com o R5, tá? Bem simples, bem tranquilo. Essa task aí não tem muito segredo. Agora, entre o R6 e o R7, a gente vai fazer a configuração direto na área, tá? Então vamos lá. Interface serial 1/0, IP OSPF Authentication, IP OSPF Authentication Key, café com redes. Ele vai informar aqui que o limite é de 8 caracteres para fazer essa autenticação, como você pode ver aí. Vamos lá no R7. Interface serial 1/0, IP OSPF Authentication e IP OSPF Authentication Key
café com redes. Ele só vai aparecer esses caras aqui, ó. Café com R. Bem bacana, né? Vamos seguindo aqui. Assim como a configuração dos outros protocolos, o Passive Interface também é utilizado no SPF de duas formas diferentes. A primeira informando a interface e a segunda informando todas as interfaces entrarão em Passive e depois habilitando as que falam o SPF. Taskzinha bem básica, tá, galera? Isso daqui também cai na prova do CCIE. Vamos colocar a interface 0/0 aqui, que é essa interface aqui, como Passive Interface. Beleza, coisa bem simples. Opa, deixa eu voltar aqui que eu me perdi aqui. Passive Interface, ok. Show IP Protocols. Tá. Show IP OSPF Interface Brief. Tá, ele só tá falando que as que estão aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Interface 0/0, 0/1, 0/2. Ele não tá mostrando quais são os passíveis pra mim. Não, beleza. Deixa eu ver se tem algum comando que a gente consegue verificar. Olha lá, o SPF não está habilitado nessa interface, já nas outras ele está. Bom, beleza. Vamos fazer aqui no R8, que é exatamente o oposto, tá? Que é colocar o Passive Interface dentro do processo do SPF e depois informar que a interface 0/0 não vai participar, na verdade, que ela não vai ter o Passive Interface. Passive Interface Default. Você pode ver que você pode colocar qualquer tipo de interface aqui. E o Default é para todos. E aí você vem aqui no Passive Interface Ethernet 0/0. Show IP USPF Neighbor. Já fechou a adjacência aqui com o R7. Bom, galera, seguindo aqui o nosso laboratório, agora a gente vai mexer com o nosso problema de design no SPF, né? Como eu falei no início do lab, a gente vai ter um probleminha de design aqui, porque o R8 ele vai estar na área 3 e ele não estará diretamente conectado na área 0, né? Isso daí é um problema de design, até vai cair no CCNA, cai no CCNP. Todas as áreas precisam se comunicar com a área backbone, que é a área 0. Isso daí é fato. Então o que a gente vai fazer para poder ajustar isso daí? A gente vai criar um virtual link entre o R6 e o R7 e para que o R8 passe a enxergar, a propagar os seus LSAs para dentro da área 0 também. Ele vai ficar como se fosse... Ele vai criar um túnel virtual entre o R6 e o R7 para que o R8 se comunique com a área 0, tá? Isso daí é uma espécie de gambiarra que eles criaram para poder, por exemplo, se você estivesse no mundo real aqui, você teria que fazer uma conexão de um link físico entre o R8 e o R6 ou R8 e R5 para poder resolver esse problema e resolver esse problema de comunicação. Então o que eles fizeram? Para você não precisar gastar com fibra ou sei lá, imagina que esse cara está num prédio no Rio de Janeiro e a área 0 está em São Paulo, por exemplo. Então você teria que pagar para uma operadora para poder fazer essa comunicação aí. Então eles criaram esse Virtual Link, que é um comandinho bem simples, tá? Vamos fazer aqui. Router OSPF1. Vamos lá, área 2, Virtual Link, o IP da interface loopback do router 7. Vamos lá, opa, cara, eu odeio isso. Eu
Eu vou ficar sempre de olho aqui no programa que fica gravando, porque eu acabo às vezes dando um Ctrl E aqui sem querer, faço um comandinho aqui, ele para de gravar. E eu fico, eu fico às vezes 15, 20 minutos aqui falando e não percebo que não está gravando. Muito complicado. Vamos lá, router OSPF 1, área 2, Virtual Link 6666. Beleza, vamos dar uma olhada como é que vai ficar esse cara aqui. Vamos lá no R8 para ver como que está o show IP OSPF Database. Ainda só estou recebendo o LSA do R7, então tem alguma coisa errada aqui. No Valid Key Authentication, tá, então ele está dizendo que a minha OSPF Virtual Link, ele está dizendo que não tem uma key válida dentro da interface virtual. Vamos dar uma olhadinha aqui o que está acontecendo. Show IP OSPF Virtual Link. Tá, ele tá up, a interface virtual tá up. Tá, os hellos estão ok, dead interval ok. Tá, ele tá falando aqui que Cryptographic Authentication Enable dentro do R6, mas no R7 eu não tenho essa configuração de criptografia aí. Vou dar um debug IP OSPF adjacência. Ele deve mostrar para mim o log aqui, enquanto a gente está fazendo o troubleshoot. Olha lá, ele está dando aqui, ó, mismatch authentication type, input packet, specify type 2, e we are using type 0. O type 0 quer dizer que a gente não está mandando nenhum tipo de autenticação para o neighbor. E o type 2 quer dizer que ele está mandando em MD5. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar o área 2, virtual link 66666, colocando aqui o authentication key, authentication message digest key com a key 1, MD5, e vamos colocar o café com redes aqui, que é a senha dele. Beleza, vamos ver se vou dar um clear IP OSPF process. Galera, não façam isso na produção, tá? A não ser que você esteja em janela, porque quando você dá o clear no processo inteiro, todas as adjacências vão cair e vão subir novamente. Então se você tiver em produção aí, você tem que tomar muito cuidado com esse clear, viu? Tá, ele ainda só tem show IP OSPF Virtual Link. Vamos dar uma olhada se eu não estou esquecendo nada. Message digest. Deixa eu fazer essa configuração também no R6 aqui. Router OSPF 1. Vamos fazer esse cara aqui, ó. Só que com Authentic Message Digest. Aqui 1, MD5, café com redes. Dá um outro clear aqui, vamos ver se ele vai subir. Como vocês podem ver, ele ainda está dando mismatch de autenticação. Deixa eu dar uma olhada. O que está faltando aqui? Tá, vamos ver. Authentication SPF.
E2 Virtual Link Message Digest tá. Deixa eu fazer um teste aqui. Router OSPF 1, área 0, Mess Authentication, Message Digest. Estou habilitando na área 0 porque ele está recebendo o pacote da área 0 também. Esse link virtual, a autenticação da área 0, ele está passando por esse roteador e quando ele vai entregar para o R8 ele entrega sem autenticação. Ó, agora para vocês podem ver que aqui, ó, ele está mostrando para mim Cryptographic Authentication Enable e com ID Key 1. Então ele conseguiu fechar o Virtual Link, a mesma situação aqui no Router 6. Quando eu joguei a configuração de autenticação em MD5 aqui. E a mesma coisa aqui. E também coloquei que a área 0 também vai utilizar autenticação nesse caso. Vamos dar uma olhadinha aqui no R8 agora. Ó, como vocês podem ver, o R8 agora ele tá tendo a função de ABR. Então ele está propagando alguns LSAs aí dentro da área 0 também. Então, se vocês quiserem ver aqui a diferença, ó, vocês podem ver aqui que ele está recebendo do R7 aqui, ó, por exemplo, o Router 3, a loopback do Router 3, do Router 4, do Router 5. Já viu que o comportamento muda bastante, né, galera? Como vocês podem ver aqui, ó, essa é a diferença com o Virtual Link e esse daqui, ó, sem o Virtual Link, ó. Vocês podem ver a diferença que essas redes barra 30, as loopbacks do R4, do R3 não aparecem aqui pra gente. Beleza? Ele está falando aqui pra gente dar um show IP OSPF, show IP router OSPF também, para você analisar as rotas que a gente está recebendo. As loopbacks e os barra 30 estão aqui. Todas interáreas. Esse código aqui, EA, é interárea, tá? Que são de outras áreas. Aqui, ó. Esse código aqui, ó. EA, OSPF interárea. Beleza? Tranquilo, agora a gente vai alterar o tipo de OSPF na interface, que é uma das tasks que a gente está realizando também. Vou colocar aqui o R7. Vamos lá dentro da interface 0/0, IP OSPF Network. Ele vai ter as opções de Broadcast, No Broadcast, Point-to-Point, aliás, Point-to-Point e Point-to-Multipoint Network. Vou mudar aqui para Point-to-Point. Ele vai dar um... Deixa eu dar um undebug all aqui, senão vai ficar mostrando muito log pra gente. E vou fazer uma coisa diferente aqui do workbook, tá? POSPF Network Point to... Vou colocar Point to Multipoint, só para vocês verem que o neighbor não chega a fechar. Se você tiver tipos de network diferente entre os neighbors, ele não vai fechar aqui a adjacência, tá bom, pessoal? Vamos colocar aqui de volta. Deixa eu colocar aqui. Vamos colocar point to multipoint, quer dizer. E aí daqui a pouco ele vai fechar a adjacência novamente. O IP, o SPF, neighbor. A diferença também é que ele não vai ter DR e BDR, tá? Como ele é um link point-to-point. E geralmente quando as interfaces são seriais também, são link point-to-point, ele já vem como padrão. Se precisar alterar, você tem que alterar na mão. Show IP Protocols, ele vai mostrar aqui o SPF1 que a gente está utilizando. Deixa eu ver aqui, Show IP SPF Timers, deixa eu ver... Ele não vai mostrar para mim os timers, só que os timers mudam do SPF, tá?
Bom, beleza. Agora a gente vai propagar uma rota default dentro do SPF utilizando o comando default originate dentro do modo do processo do router OSPF, tá? Para poder propagar uma rota default nesse cara. O que a gente vai fazer? Aqui do R6 a gente vai propagar uma rota default para o R7 para ele receber. Vamos fazer aqui bem simples. Router OSPF 1 default information originate. Aí ele vai ter algumas opções, como always, que é mesmo que esse cara aqui serve para que mesmo que você não tenha a rota na tabela de roteamento, você continue propagando uma rota default para esse cara. Então a gente vai fazer isso daí. E aí ele vai ter a opção de métrica, qual métrica você quer colocar para esse cara aí. E o metric type, que aí você vai escolher se vai ser que tipo de LSA que ele vai informar dentro dessa rota aí, se ele vai ser E1 ou E2. Agora vamos dar uma olhadinha aqui no R7 para ver como que ele vai receber essa rota. Ó, vocês podem ver que ele vai receber essa rota como um tipo E1, rota default, tá 12 segundos ativa na tabela de roteamento. Isso aqui é aquilo que eu tinha informado, né, que o always ele força a criação da rota default, né, nos demais roteadores, mesmo que o R6 não possua a rota default criada. Então ele vai propagar a rota default mesmo que ele não tenha nenhuma rota default aqui. Se você for parar para dar uma olhada no R6, ó, ele não tem uma rota default, não tem uma rotinha para 0000. Um bom teste pro ambiente aqui é a gente retirar o comando always. Só para a gente dar uma brincada aqui. Vamos tirar esse comandinho aqui. Vamos dar um no default tal. E agora a gente vai adicionar. E galera, a gente vai adicionar agora esse comandinho aqui, ó, que é o Information Originate Metric 100 com Type 1. Então eu já fiz aqui, só que o meu programa aqui de gravar realmente saiu de novo, mas agora eu já entendi o que é, que eu tinha criado um atalho com Ctrl E aqui para poder dar um end na gravação, já tirei isso daí. Então ó, vocês podem ver aqui, eu criei aqui ó, Default Information Originate com a métrica 100, sem o comandinho always. Então vamos dar uma olhadinha aqui no R7. Ó, você pode ver que a rota default dele sumiu. Por quê? Porque eu não tenho na minha tabela de roteamento aqui do R6 uma rota default. Esse comandinho always, quando você tira ele, vou dar um exemplo, se aqui no R4 você tivesse um outro roteador aqui com saída para a internet, fechando o BGP e redistribuindo a rota default para dentro do R6, do R4, dentro do SPF, e você perdesse essa comunicação com esse roteador, se você tiver o comando always aqui habilitado, o R8 e o R7 vão continuar mandando toda a rota default por dentro do SPF aqui, e dentro do SPF ele não vai ter saída para a internet ou para outras rotas que não estejam na tabela de roteamento. Vou dar um exemplo também, se começar a flepar esse link e aí toda hora ficar caindo e voltando entre R4 e o suposto RISP aqui, quando você está com o comando always, ele não fica tirando e colocando de volta na tabela de roteamento toda hora. Ele vai manter aí a rota default para esse cara, e aí se estiver saindo para a internet ele manda para rota de internet. Para resolver isso daqui, ó, eu vou criar aqui uma rota para null 0, que aí vocês vão ver a diferença quando ele tem a rota dentro da tabela de roteamento. Ó, quer ver? Vou dar um show IP route,
eu tenho uma rota estática diretamente conectada para no zero. E aí ele vai instalar na tabela de roteamento dele esse cara de novo. Beleza? Isso daqui que eu estou mostrando aqui no workbook. O comando always ajuda também na estabilidade da rede OSPF. Caso você não utilize, quando ocorrer algum flap de link ou queda para onde é apontada a rota default, os roteadores irão receber um flood de LSA tipo 5 dentro do OSPF. Outro comando interessante é o tipo de métrica que você pode escolher entre Metric Type 1 e Type 2, e que também vai influenciar na escolha das rotas, tá? Então ele vai fazer uma escolha das rotas entre eles. Primeiro, Intra-Area Routes, que é a primeira que é escolhida. Depois, Inter-Area Routes. Então tudo que é interno ele vai preferir primeiro. Depois o que é de áreas externas. Depois, External Type 1 e External Type 2. Isso daí você pode manipular também. Por último, a gente vai alterar o valor de Hello e Dead Interval dos roteadores R6, R4 e R5 conforme a task solicitada. Vamos lá. Isso daqui é bem rápido. Vamos lá na interface 0/0, IP OSPF Dead Interval de 20. Vamos de IP OSPF Hello Interval 5. Na interface 0/1 a mesma coisa. Vai ver que ele vai cair daqui a pouco, que o dead times vai expirar. Vamos procurar aqui o R5. IP OSPF Dead Interval 20. IP OSPF Hello Interval 5. Esse cara aqui. Ó, esse daqui já ficou down porque o Dead Interval já trabalhou. Então a gente vai colocar aqui também no R4 0/1 IP OSPF Dead Interval 20 e o IP OSPF Hello Interval 5. Vamos dar uma olhada aqui no Show IP Interface OSPF Interface. Opa, Show IP OSPF Interface. Ele vai mostrar aqui. Deixa eu procurar a interface 0/1. Tá up na área 0. Tá. Você pode ver aqui a diferença, ó. Hello 5, Dead 5, Wait 20 e Retransmit 5. Então a gente atendeu aí a demanda da task, que o valor default dele é de Hello 10, Dead 40, Wait 40 e só o Retransmit que continua como 5. Beleza, deixa eu ver se o OSPF já subiu. IP OSPF Neighbor, ok. Aqui o que eu estou mostrando para vocês. E aqui é o resto das configurações. Galera, esse é o primeiro lab de OSPF que eu estou fazendo dentro do workbook, mas nas próximas versões, conforme eu for atualizando, eu vou fazer manipulação de DR, de BDR, vou configurar diversas outras features de OSPF. Isso daqui é mais para a gente ter uma noção do OSPF, como que ele funciona, e as próximas a gente vai começar a ir um pouco mais a fundo, tá bom? Valeu!